Olá! Mais um vídeo para o nosso canal aqui. E esse tipo de vídeo fazia tempo que a gente não gravava, que é o collab com outros missionários ao redor do mundo. E esse vídeo tem o propósito de poder encorajar outras pessoas, contando as histórias desses missionários, a trajetória que eles têm percorrido, os ministérios. E hoje a nossa convidada especial é Valéria Pérez. Ela serviu por mais de 20 anos no Camboja e ela vai compartilhar com a gente hoje a respeito dos ministérios que ela tem atuado nesses 20 anos e como que foi essa trajetória. E atualmente ela está aqui no Brasil e está se preparando novamente para ir para o Camboja. Eu estou muito animado para poder ter essa conversa com ela. E se você não conhece o canal ainda, se inscreve aqui no canal, veja outros vídeos também. Tem outros vídeos collabs com outros missionários ao redor do mundo. Já curte esse vídeo para poder encorajar a Valéria nessa nova trajetória que ela está fazendo aí. E compartilhe esse vídeo também para poder encorajar outras pessoas a respeito de missões. Então bora lá, eu quero ser muito abençoado através dessa história. Olá, Valéria! Que honra, que especial ter você aqui no nosso vídeo collab. É uma honra ter você aqui com a gente e seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Fiquei muito contente desse convite, de poder estar com você e com aqueles que estarão assistindo o vídeo. Muito obrigada pelo convite. Sim, foi uma honra ter te conhecido. Eu te conheci recentemente, né? Ouvi tua história em um dia e essa história me marcou demais. Eu espero que hoje, nessa gravação, a gente possa encorajar muitas pessoas que estão assistindo o vídeo, né? E para começar essa gravação, esse tempo juntos, se apresente um pouquinho, fale de onde você é, daqui do Brasil, a sua igreja enviadora, conte um pouquinho da sua vida, se apresente aí. Então, eu sou de Santos, do estado de São Paulo, uma cidade, né, na praia. Campinas, perto da gente. E parece que deu uma... Isso. E aqui eu me converti também na igreja Cristo a Resposta. A igreja... eu não vim de uma família evangélica, a minha família era católica, e aos 13 anos eu me envolvi com filosofias. O Poder da Mente, Rosa Cruz, gnosticismo e tudo isso. Mas aos 17 anos me convidaram para ir para uma igreja evangélica e foi ali onde eu conheci o Senhor e tive uma experiência assim muito forte, né, com o Senhor e logo eu quis servir a Deus. E Deus assim me chamou mesmo para o ministério infantil. E todo o meu chamado também é bem ligado assim com o ministério infantil, onde Deus primeiramente me chamou. Que legal, que legal. E essa igreja, né, já tem mais de 40 anos em Santos, essa igreja que me sustentou, né, dos 20 anos no Camboja, e aonde eu servi antes, né, e também eu tive aqui no Brasil com os meus pais, que vieram já falecer. Então, eu estou aguardando, né, quem sabe, voltar para o Camboja de novo, né? Sim, e a gente quer saber mais dessa história do Camboja. E antes de entrar nessa história do Camboja, você comentou em um outro momento para mim, Sé de Santos, você se envolveu na igreja, e eu acho legal mostrar essa importância para as pessoas, né? Que antes de ir para as nações, é muito importante esse envolvimento com a igreja local, né? Porque como que você vai servir fora se você não serve na sua própria igreja, né? E uma coisa que eu achei legal, uma vez você falou que você fazia evangelismo nas praias, né, em Santos? Isso. A gente fazia evangelismo, sempre... A igreja sempre tem evangelismo na época do verão e também sexta-feira. Então, sempre tem bastante atividade. A igreja também tem um ministério infantil, né? Então, eu participei, que a gente chama Igreja Infantil, que é todos os cultos. A gente hoje tem mais de 150 tios, né? Então, eu participei do começo
Eu era uma das líderes que começou, e eu lembro quando a gente começou esse ministério infantil, mais ou menos por um ano, a gente não deu para assistir culto, porque, assim, enquanto a gente estava estruturando, treinando, e foi... aí depois, né, mas Deus sustentou tudo, e foi uma experiência muito legal, e Deus... Então, dentro do Ministério Infantil, quando eu comecei, eu tinha muita coisa assim, eu não me achava tão capacitada, né, para trabalhar com as crianças, então eu sempre me sentia assim, eu acho que isso não é para mim, e mesmo missões, eu também me sentia, eu me lembro que eu sentia desejo de missões, mas eu falava, isso não é para mim, né, então... Mas eu lembro que Deus colocou essa vontade no meu coração, mas teve uma época que eu estava querendo desistir do ministério do infantil, porque tinha algum problema, às vezes disciplina com as crianças. Eu era muito nova, eu me converti com 17. Com 22 anos, Deus me chamou para o Camboja. Então, eu estou contando a minha experiência entre 17 e 22 anos, né? E que eu era bem nova, imatura, e também a minha família, eles eram católicos, então eu era a única crente, eu fui a primeira evangélica a me converter, né, na família, e minha mãe, mas foi uma experiência também bem marcante, tanto que minha mãe viu a mudança, ela falou assim, o que aconteceu com você? Você está diferente. E isso foi sempre assim um testemunho para ela que eu tinha mudado e mudado para melhor. E tanto que depois, mais tarde, né, ela e meu pai também vieram a conhecer a Jesus. Mas assim, eu me envolvi bastante com a igreja, né, de estar todo culto, ajudava na cantina. Então, a gente tinha o pessoal que recepcionava. Então, fiz tudo dentro, né, dos dons que a gente... assim, eu não cantava porque canto mal, mas fora disso... Mas que foi tudo aí. O que podia fazer, eu fiz, né? Mas nós também... Então, como aconteceu o meu chamado, né? Então, naquele dia que eu pensava até em desistir, Deus me deu um sonho à tarde em que eu estava, assim, eu via um Fusca cheio de crianças e mulheres, e eu queria entrar, mas a porta tinha uma árvore do outro lado da rua, não do lado da calçada, mas do meio da rua mesmo. E eu tentava entrar e não conseguia. Aí eu contorno, assim, e entro pela outra porta. E quando eu entro, esse carro pequeno se transforma num ônibus, num trem, né? Então, e eu lembro que depois, mais tarde, eu fui conversar com o pastor, ele disse assim, isso é um ministério pequeno que um dia vai ser grande. E depois, eu me lembro que eu fui para a igreja, era um culto de sábado, eu senti a presença de Deus muito especial. E depois disso, eu falei para Deus, Deus, eu quero te servir. Eu sei que eu sou falha, né? Eu sei que eu usei todas as gírias daquela época, né? Eu sei que eu sou furada, que eu piso na bola, que eram as gírias da época. E eu falei isso para Deus, e eu lembro que eu abri a Bíblia e falava sobre obediência. E naquela noite eu tive um sonho que eu estava, de novo, num ônibus com mulheres e crianças. E as crianças eram órfãos e precisavam de uma família. E quando eu desci do ônibus, eu vi, assim, um lugar pobre, um lugar... parecia de guerra, né? E depois eu chego num lugar, tinha um lago e era cercado de arame. E eu pensei assim, aqui deve ser... a Rússia, né? Porque parecia aqueles filmes da época, né? Dos campos de concentração, mas eu vi uma voz dizendo assim, não, aqui é o Camboja. E eu acordei com saudade da minha mãe.
Mas eu vejo assim que esse sonho foi importante porque a minha igreja não tinha assim tanta visão para missões, tanto que depois disso eu tive outras coisas que Deus foi confirmando, e eu acho que isso ajudou, né? Na verdade, até hoje, assim, praticamente eu sou a única missionária da igreja, né? A igreja cresceu tudo. Então, assim, o que eu quero explicar com isso não é em relação à igreja, mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa ter todo esse sonho, revelação, anjos, para Deus nos chamar, né? E a gente pode simplesmente saber que ouvir a ordem do Senhor e obedecer. Então, o que eu quero dizer com isso é que para mim foi importante, né? Eu vinha de uma família que não era crente, e que, né, meus pais, e eu era nova, e a minha igreja também era nova naquela época, né? A igreja era bem pequena naquela época. Então, foi importante isso. E aí, quando eu fui conversar com o pastor, naquela semana, ele falou para mim assim que Deus, que o ônibus representava ministério, né? O ministério pequeno que ia ser grande e que Deus estava me chamando, né? E aí e tem uma outra coisa. Antes disso, eu lembro que eu sabia todos os países e capitais, a minha geografia era boa, mas eu não conseguia lembrar do Camboja. Então, não era um lugar assim que estava na minha mente. Pois é, e o Camboja eu acho que é muito pouco conhecido, né? Acho que para muitos, hoje mesmo eu estava pesquisando a respeito do Camboja para poder conversar um pouquinho com você, para poder saber um pouco da história do país. E eu já estive na Tailândia, no Laos, que é do lado, mas o Camboja eu nunca soube da história. E passou por muitas guerras, né? Por guerras, genocídios. Eu vi que 1/4 da população foi exterminada na época que teve o regime comunista. E como que foi esse início, né? Porque foi há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Como que era Camboja nessa época? Então, o Camboja era um lugar, assim, quando eu cheguei, então, o Camboja, esse extermínio, né, esse holocausto aconteceu entre os anos de 75 a 78. Depois o Camboja ficou debaixo dos vietnamitas e só no ano de 91 é que começou a se organizar para que se tornasse independente dos vietnamitas, né? Que ano que você foi para lá? Em 93. Então, em 93 foi quando... Em 91 foi um acordo de paz. E em 93 foi quando teve as eleições lá, a primeira eleição, e feito até com as Nações Unidas. Então, tinha uma missão das Nações Unidas que esteve lá, e eles, por exemplo, então, eles saíram, teve em maio, né, e eu cheguei lá em setembro de 93. Uau. Então, assim, tinha só 2 ruas calçadas na capital, tinha ainda, né, o palácio, né, porque tinha um rei, mas, assim, não tinha muita eletricidade, telefone era bem difícil também. 1 minuto custava $8, 1 minuto. Nossa. De telefone. Naquela época não tinha WhatsApp, internet. Não tinha nada disso. As cartas levavam meses, Uau. Às vezes, para chegar, sabe? Às vezes se perdia as cartas. Então, foi um desafio, né? No começo. Eu cheguei no Camboja, eu tinha 28 anos, então era bem novinha, né? E um país que à noite ainda tinha tiroteios, a gente não podia sair depois das 7 horas da noite,
porque era perigoso, né? O país ainda estava em guerra e ficou em guerra no interior até o ano de 98. E depois disso houve um acordo de paz e as coisas vieram a melhorar um pouco, né? Sim. E então vamos começar a entrar na questão, nesse tempo de Camboja aí, né? Você estava falando que na igreja local você trabalhou muito com crianças, né? E é muito importante isso. Eu me converti quando eu era pequeno, né? Quando eu tinha 7 anos. E Deus falou comigo a respeito de missões quando eu tinha 9. E então, assim, eu acho muito importante esse trabalho com crianças. E pelo que você me contou anteriormente, você trabalha com crianças no Camboja, né? Compartilha um pouco desse trabalho que você fez nesses 20 anos aí. Então, quando eu cheguei lá, eu acabei... Eu sou da UEC, da Missão Amém, só que naquela época a UEC ainda não estava no Camboja e tinha indivíduos sendo emprestados. Então, uma americana, ela fez o contato para mim, que ela tinha encontrado com o líder da UEC Brasil, e ela fez o contato com a Jocum Internacional. A Jocum não tinha brasileiros naquela época. E eles queriam fazer um trabalho de casas para criança, né? Que era assim, um grupo de crianças com um casal. Que essa que era a ideia. Naquela época, muita gente fazia desse tipo, né? Então, era a moda naquela época, né? E então, primeiramente, o primeiro ano foi língua e também eu estudei no escritório da missão. Estudei, não, eu trabalhei um pouco no escritório da missão porque eles precisavam. Que idioma que você aprendeu nesse primeiro período? O quê? Qual idioma que você aprendeu? Então, eu aprendi inglês, né? Eu fui para a Inglaterra por um ano e aprendi também o cambojano, né? Que é o Khmer, a língua Khmer. A língua Khmer, a escrita, vem do sânscrito e pali. Então, tem bastante vogal, é uma língua... assim, a escrita é bem difícil, é bem complicado, até para os cambojanos. Muito linda, né? Mas deve ser muito difícil. Então, e daí você então teve o aprendizado do idioma, e daí começou a servir em que área? Então, aí nós, no ano de 94, nós começamos com as casas lares. Então, comecei com a primeira casa lar. Primeiro, a gente fez uma parceria com a Visão Mundial, então eu recebi as crianças. Então, eles já tinham feito todo o trabalho, né, de ver se a criança tinha família, tentar reintegrar. Então, eles fizeram todo esse trabalho anterior. Então, eu só precisava receber aquelas crianças que não podiam ser reintegradas. Então, as primeiras crianças naquela época eram mais crianças de rua, que a gente começou a receber, porque a Visão Mundial tinha um trabalho, um abrigo para receber crianças de rua. E então nós começamos assim, e no começo foi bem desafiador, porque eu ainda não sabia muito bem a língua, então a gente foi indo e aprendendo, e foi assim, começamos com um grupo pequeno de criança, a primeira família, mas depois eu descobri que os pais, eles não sabiam muito bem. No Camboja, a ideia de criar filho é bem diferente da nossa. Então, eles não têm... Então, eu tive, assim, muitas coisas, ia aprendendo e desenvolvendo. E depois, no terceiro ano, tive alguns problemas com um casal. E depois disso, que a gente recomeçou, é que eu fui reestruturando de novo, né? Com as famílias,
tendo reunião de treinamento com os pais, falando, né, e discutindo, ouvindo eles também como eles podiam, né, um encorajar o outro, né, e depois chegou ao ponto de ter 10 casas, lares. Uau! Quantas crianças em cada casa? Então, em geral, 8 crianças em cada casa. 80 no total, então. E alguns lugares, uma parte a gente tinha na mesma localidade e a gente tinha alguns casais um pouquinho mais distante, né? E fazia também... assim, no começo foi bem difícil, né? Porque o trabalho com criança, você não vê um resultado, né? Vai, se converteu, agora vai dar fruto, agora é uma bênção, mas você tem problemas. Às vezes, por exemplo, com meninos de rua, aí volta para a rua. Então, por exemplo, o primeiro menino, ele falou uma coisa para mim. Eu falei, olha, a gente tinha dado para ele oportunidade de estudar, e ele falou uma coisa para mim que foi a chave, né? Que ele falou assim, eu falei, volta, né? Jesus pode mudar a sua vida. E ele falou, você não entende. Eu sou menino de rua e eu vou ser sempre menino de rua. Porque era a mentalidade do karma, do budismo do Camboja. Então, uma vez que você vem de uma família de prostituta, você vai ser sempre... Ou se você é de família pobre, esse é o teu karma, é ser pobre. Então, e uma das coisas que eu passei a fazer com as crianças é sempre falar, olha, se você estiver com Jesus, você não está debaixo desse karma, você não está debaixo disso, né? Então, a gente... E comecei a trabalhar, e depois... começamos assim, a estar trabalhando com as crianças e tínhamos, além de ter trabalho com os pais, de poder... A gente chama pais, mas eram os casais, que eram os obreiros que trabalhavam com a gente. Então, nós tínhamos reuniões também de oração, de estudar a palavra. Tínhamos também com as crianças... tinha a PEC lá no Camboja, então o pessoal ia fazer treinamento com a PEC, então tínhamos reuniões também com jovens, e como a gente tinha tudo isso junto, aí começamos a ter também uma escola, porque eu percebi que grande parte das crianças que iam para a escola, elas não aprendiam muito, porque às vezes uma classe tinha 80 alunos. Hoje mudou, hoje melhorou bastante. Mas, então, uma criança que tinha dificuldade de aprender, não conseguia. Então, por isso que eu passei a ter, a gente chamava de escola informal, onde eles estudavam o dia inteiro, e depois, quando atingiu o nível de quarta série, a gente conseguia colocar na escola do governo. Então, eles já tinham... E depois a gente descobriu também que na quarta série, quando a criança é totalmente alfabetizada. Depois, então, porque a língua quiméra é tão complicada que, na verdade, leva esses 4 anos. E, às vezes, como eles passam as crianças de série sem saber, porque tem aquela coisa de... né, mudar de série, mesmo que não saiba. Então, quando chegava na quarta série ou quinta série, a criança falava assim, eu estudo, mas não entra, né? Por quê? Ele já tinha se perdido, né? E depois que a gente fez isso, depois que eu fiz isso, todas as crianças passaram a ter sucesso na escola. E se sentir motivado, e até a gente abriu também para alguns vizinhos que eram pobres também, e a mães choravam e falavam assim, poxa, eu nunca pensei que meu filho era capaz de aprender. Então, e assim a gente começou também a receber crianças que foram traficadas
para a Tailândia, e recebemos também uma criança, elas eram bem pequenas, uma de 4, outra de 8, que estavam num prostíbulo, e nós recebemos. Então existe muito, né, essa questão de... Naquela época começou a ter, tinha até um lugar, hoje ficou mais escondido, né? Mas tinha um lugar onde você... um vilarejo que as pessoas iam turista e você podia ter sexo com qualquer tipo de criança. Então, era conhecido aquele lugar, né? Mas aí, depois, por causa das pressões, esse lugar... e depois começou um outro ministério, né? Com crianças, especificamente, que vinham dos prostíbulos, né? Porque é um trabalho diferente, né? Mas foi... então, eu passei... assim, 11 anos trabalhando com essas crianças, trabalhando com os casais, fazíamos também, eu tinha uma outra, no Ministério da Jocum tinha também um abrigo para mulheres de rua, porque o Camboja era, tipo assim, tinha saído da guerra, praticamente, né? E a gente... E até hoje ainda, né, sofre com essa questão, né? Sim, sabe... A questão de analfabetismo feminino é muito alto ainda, né? Porque as mulheres não estudam para ficar em casa. Por quê? Porque quando o Pol Pot, que era o líder do Khmer Vermelho, o comunismo, apoiado por Mao Tse-tung da China, ele tinha a ideia de começar do ano zero, que era exterminar toda a população que vinha do Ocidente. Então, se você antes desse período, a alfabetização no Camboja era 90%. Então, depois desse período, como eles mataram todos os médicos, professores, engenheiros, todo mundo que tinha essa profissão que vem do Ocidente, eles foram mortos. Então, depois que terminou a guerra, não tinha mais professores. Quem tinha nível de quinta série podia ensinar, só que talvez ele também não sabia tão bem. Então, por isso, até hoje, o Camboja tem dificuldade de se reerguer. Hoje tem universidade, tudo, mas, assim, a base ficou comprometida, né? Por não ter aquela outra geração para levar, né, o conhecimento. Sim. E, então, depois desse período que você fez, trabalhou com as casas lares, né? O restante desse período dos 20 anos, que ministério que você serviu? Quem sabe é uma ideia para as pessoas que estão assistindo o vídeo, né? Nossa, tem essa possibilidade de servir lá. Como que... o que você fez nesse restante do tempo? Por 3 anos eu ainda fiquei junto, porque foi bem difícil eu sair, as crianças sentiram muito, mas era uma ideia da missão de passar para o nacional, e que também eles não estavam prontos, mas eles queriam ser grande, e tinha uma série de coisas. Então, assim, eu ainda fiquei lá 3 anos, fazendo acampamentos, atividades de discipulado e tudo isso. E depois, a UEC, naquela época, eles tinham apenas eles tinham projetos, porque era como a gente entrava no Camboja naquela época. Então, o projeto... Eles tinham um projeto com meninos que catavam lixo, então eu assumi esse projeto, e a gente mudamos, né, para o norte do Camboja, só que eu não queria mais fazer algo que era institucional, porque foi bom as casas lares, a gente tem fruto disso. Eu tenho hoje meninos que são médicos, psicólogos, sabe? E até tem esse menino que é médico. Há pouco tempo ele sonhou que eu tinha voltado para o Camboja. Eu ia de moto com ele visitar os outros meninos, sabe?
que agora são adultos e que estavam com problema de casamento. Então, eu ia conversar com eles. Mas, assim, e eles sempre falam que saudade, né? Que saudade desse tempo. Então, assim, foi muito bom. Foi uma experiência, fui muito feliz, foi muita... a gente tinha os desafios, né? Porque você lidar com criança, com obreiro, mas assim, mas foi muito bom. Deus abençoou muito. E a gente pôde ver mudança, fruto. Então, aí quando eu fui assumir um projeto que a UEC tinha, com meninos de rua, aí houve a necessidade da gente mudar de local, e aí eu peguei essa ideia da escola informal, que seria apenas a gente preparar as crianças, alfabetizar, para mandar para a escola do governo. E depois que eu fiz isso, a escola do governo começou a fazer isso também. Porque ele viu assim que o quanto que ajudava as crianças. Aí eles passaram a ajudar essas crianças que tinham dificuldade individualmente, né? E aí eu pensei em não apenas trabalhar com as crianças da comunidade, mas trabalhar com os pais. E aí foi que a gente começou a ter reunião, e nós passamos também a, primeiro, ensinar as coisas básicas, né? Ter uma reunião que eles pudessem também brincar, que pudesse ser descontraída, e eles gostam disso, o cambojano, né, gosta, e ensinar sobre nutrição, e sobre saúde, educação dos filhos, essas coisas. E depois eu fiz assim... Aí nós começamos a tentar trazer o evangelho e colocar filme de Jesus, mas um testemunho, alguém dando um testemunho, mas depois nós passamos a convidar eles para o domingo. Quem quisesse aprender mais, porque a gente não podia simplesmente, né, forçar as pessoas, mas a gente dava um pouquinho e falava, você quer mais? Você vem no domingo. E aí, no domingo, nós começamos com grupos de oralidade, de contar história. Como esse pessoal, esses pais, a maioria não podia ler nem escrever direito, então, para eles, as histórias bíblicas, memorizar. Então, foi um grupo, assim, muito alegre, sabe? Muito gostoso. E esse método é usado em lugares como a Índia, a oralidade através de histórias bíblicas, em povos que têm mais dificuldade. E eu acho que até hoje, né, eles, como eu saí, eu tive que voltar para cuidar da minha mãe, tudo, e a pessoa não puderam continuar o grupo. E hoje eles estão pedindo, seria tão bom se a gente tivesse de novo esse grupo, né? E algumas pessoas simplesmente foram, né, para alguma igreja próxima, né? Na área onde a gente estava fazendo, não tinha igreja, e por isso que a gente começou, porque as igrejas eram mais distantes, né? E tem alguns que, por exemplo, que tinham transporte, que puderam ir para essas igrejas, e outros tinham mais dificuldade, né? Mas foi bom que a gente viu alguns pais se convertendo, né? Nós tivemos uma família que também foi uma experiência que ele era para ter morrido, o médico disse, você tem só 2 semanas de vida, e aí a gente conseguiu um tratamento para ele, mas mesmo assim era um milagre, porque ele tinha cirrose, e eles tinham já feito vários, eles chamavam de grampear, né? Eu não sei, mas ele tinha hemorragia interna, né?
Mas ele está vivo até hoje, né? Eu estou no Brasil há 7 anos, ele está pelo menos há 10 anos vivo, né? Então, e a gente viu alguns pais se achegando, alguns vizinhos, então foi uma experiência também muito boa. Que bacana. Então, assim, essa experiência foi desde criança até adultos. E, nossa, eu gostaria de conversar aqui um tantão com você, né? São 20 anos de história, né? Fora o anterior na igreja local, né? E é tão pouco para poder falar, né? Num vídeo. E assim, para finalizar o vídeo, senão a gente vai falar e seria muito 2 bom. horas de vídeo, 3 horas de vídeo. 2 horas, 3. Eu gostaria de ouvir mais, mas para finalizar esse tempo, assim, eu acho que muitas pessoas ficaram já impactadas por esse tiquinho, né, que a gente ouviu aí desse seu tempo lá. Se alguém quiser ir para o Camboja, você encorajaria para essa pessoa? Como fazer para ir para o Camboja? Ou o que você encoraja para uma pessoa que está começando agora? As coisas mudaram um pouco no Camboja, né? Então, hoje tem alguns. A gente pode trabalhar mais com a igreja. Houve um crescimento. Hoje a igreja cresceu, parece 7%. Então, houve um bom crescimento. É um país de maioria budista, né? Isso. Mas temos também uma parte muçulmana e uma das coisas, assim, de ajudar mais a igreja, trazer mais a visão de missões. Eu creio que também discipulado, apesar da igreja ter crescido, a gente vê assim que não há às vezes muita profundidade, entendeu? Então existe a necessidade de treinar líderes, discipulado, então precisa de alguém que esteja disposto a trabalhar também com a liderança, ou trabalhar com jovens, formando liderança. Eu creio que isso seria a necessidade. Então, você precisa estar mais preparado, né, em termos de teologia, estudar a língua, estudar. Hoje, antigamente era francês, né? Mas hoje é inglês do Camboja e aprender a língua também, né? Que é importante, e aprender a língua, que é um desafio, né? Não é rapidinho, em 2 anos. A gente tem que entender que alguns países, ou até aqui no Brasil, né? Eu tenho um colega que trabalha entre os índios, ele está há 20 anos com a tribo Apinagé. Então, você vê assim que muitas vezes, né, para você alcançar uma tribo, treinar e tudo isso às vezes leva tempo, né? Pelo menos 10 anos, né? Não, eu sei que o jovem hoje quer fazer alguma coisa em 2 anos, quer evangelizar, alcançar o mundo, mas às vezes leva um tempinho maior, né? Sim. E é bom você falar disso mesmo, porque realmente a nossa geração já é mais. Vamos. O que tem para fazer? E esquece, né? O idioma é uma parte tão importante do processo, né? De como que você vai falar de Jesus se você não fala nem o idioma da pessoa, né? Se você não conhece a cultura, se você não sabe como eles se expressam, né? E então, e você está se preparando para voltar, é isso? Sim. Minha mãe faleceu em abril, né? Eu cuidei dela e do meu pai aqui no Brasil, mas eu tenho estado na igreja servindo também, com o Ministério com Adolescente, criança. Também a gente tem feito lives de missões, também na área de missões. Então, tem bastante coisa. E tem previsão de retorno para lá ou ainda não? Estou pensando em abril. Abril ou final de abril, por aí.
É a previsão também que talvez a gente vá para o Chad também. Nesse tempo. Né? É, A gente espera que que as fronteiras se abram, né? E a gente possa abrir o visto de novo. Camboja nunca foi muito difícil para visto, sabe? Não foi difícil, mas a gente agora está tudo meio fechado, né? A pandemia começou nesses meses a causar mortes no Camboja. Antes não teve problema nenhum, né? O Camboja é muito quente e úmido, né? Quem gosta do calor do Nordeste, Camboja também. Legal, legal, Valéria. Então, para finalizar, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de compartilhar, para encorajar as pessoas? Senão a gente vai ficando por aqui. Não, eu gostaria só de dizer que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena obedecer a Deus. Então, assim, eu vejo assim, quando eu decidi obedecer a Deus, eu senti assim um crescimento espiritual, né? Que você sente, você cresce. Também eu vejo hoje, né? Muita gente com problema de depressão, e eu acho assim, a gente servir ao Senhor, você depender de Deus, é algo que faz da gente gigante, mas não por causa que a gente é gigante, porque é o Senhor que trabalha em nós, né? Porque a obra de Deus não é aquilo que você pode fazer, mas é muito além, porque não é você que faz, é o Senhor que faz. Então, por isso que assim, é gostoso, né? Porque é um grande desafio, né? Porque você vê, como é que eu vou fazer isso, né? Imagine, uma garota de 28 anos, eu assumi trabalhar com casais e falar para eles como cuidar de filhos, né? E assim, eu fui aprendendo e Deus foi ensinando, e depois o outro desafio. Então, eu creio assim, que cada lugar vai ter seus desafios. E se Deus está colocando no teu coração um lugar, Deus vai te capacitar. E entender, para não ficar assim com medo, será que eu consigo fazer isso, né? É lógico que Deus nos deu dons, né? Eu não consigo cantar, não se preocupa, né? Tem coisas que a gente sabe que Deus não nos chamou, mas aquilo que, de acordo com os dons que Deus te deu, Ele vai colocando, né? E vale a pena servir ao Senhor. Eu posso dizer assim, foram os anos mais felizes da minha vida, né? Poder estar lá. Então, mesmo longe da família, né? Eu amei muito os meus pais e a minha família, mas assim, valeu a pena, né? Valeu a pena servir ao Senhor, e a gente sabe que Jesus está voltando, né? E eu quero que a gente possa, cada um de nós, tá em pé servindo ao Senhor, né? E não perdido por aí. Então, eu creio que a geração de vocês é a última, para os últimos não alcançados, né? E que vocês têm que avançar e têm que ir, e a gente tem que subir, né? Servindo ao Senhor e não se perdendo, né? Com medo, com a pandemia, com a guerra que pode vir, né? Mas a gente saber que a nossa vida pertence ao Senhor, e aonde a gente estiver também, a gente vai servir ao Senhor. Se Deus ainda te tem aqui, é para servir ao Senhor, né? E nós vivemos um tempo onde as pessoas são egoístas e amantes de si mesmo, mas a gente não pode ser assim, né? A gente tem que aprender a amar ao outro, precisamos estar servindo a igreja, servindo a nossa família também. Então, nós precisamos, né? Continuar, né? Amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Amém?
Fica aí a mensagem, então, para você que está assistindo esse vídeo, essa mensagem de encorajamento da missionária Valéria, do Camboja. E realmente é muito bom servir a Deus. E amor é essa renúncia mesmo, né? É se doar ao próximo, amar o próximo e amar a Deus acima de tudo, né? E só completando, e missões é isso, porque muita gente vai para missões pensando assim, eu vou construir alguma coisa, né? E o meu nome, né? O meu nome vai ser grande, ou, né? Vou ser um Ronaldo Lidório, né? Mas a gente tem que entender que Jesus ele derramou a sua vida e nós precisamos derramar a nossa vida também. Não é sobre nós, mas é sobre ele e a sua vontade. E não sobre o que a gente pode fazer. Na verdade, a gente não pode fazer muita coisa para Deus, né? Deus sempre vai te dar, vai colocar você muito mais além para que seja ele e não você. Sim, com certeza. É Deus quem capacita a gente no idioma, no aprendizado da cultura, a servir, a saber como amar o povo, né? Então, fica esse encorajamento mesmo, que você possa pensar nos povos não alcançados, que existem muitos ainda, e Jesus só vai voltar quando as nações todas ouvirem falar dele, né? E, Valéria, muito obrigado, muito obrigado por esse tempinho que a gente teve junto com você. E a gente espera muito ter encorajado as pessoas que estão assistindo a gente. E muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe muito. Obrigada, Gabriel. Deus abençoe a cada um de vocês que esteve aqui ouvindo essa live. Amém. Tchau, tchau, gente. Até mais.